Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra, hoje com a presença ilustre desse meu amigo, o Glauber Gifone. Acertei a pronúncia do sobrenome? É isso aí, acertou. Graças a Deus, fiquei com medo de errar. Ah, Galera, o bate-papo hoje vai ser excelente. Crie uma expectativa no seu coração, que Deus vai falar contigo poderosamente. Glauber tem um conteúdo maravilhoso nas redes sociais. O link aqui do Instagram dele vai estar na descrição. Você vai rir muito e ser extremamente edificado com o que Deus vai falar para você através da nossa vida nesse momento e também depois dar um pulo lá, que Deus também vai continuar falando para você através da vida do meu amigo Glauber. E pedindo aqui agora amém. nesse momento para você que chegou pela primeira vez, seja bem-vindo. Não é inscrito ainda no canal, curta, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal, manda esse vídeo para todos os seus amigos da escola, faculdade, igreja, vizinho, papagaio, periquito, cachorro, para todo mundo poder aprender um pouco mais e ser edificado com a mensagem que o Senhor tem para você nesse dia. Também agradecer para você, que eu amo demais de coração, que é membro aqui do canal. Muito obrigado. Pode parecer pouco o valor que você nos ajuda, mas no montante a gente consegue manter a estrutura de pé. Nós temos alguns gastos para melhoria de material. Quando uma coisa ou outra vem da defeito, a gente precisa repor. E isso só acontece graças a Deus em primeiro lugar e a você, que é um instrumento de Deus para manter esse canal de pé. Agradecer também para o meu amigo Léo Artes, Gráfica e Marketing Digital, que é o patrocinador aqui desse projeto, nesse momento. Ele que gravou o bate-papo anterior, o Papiano 72, vai estar no cardzinho aqui também, mas termina esse daqui primeiro, depois você vai lá, aproveita ver o 72 e vai vendo tudo, que tem conteúdo pra caramba para você ver e Deus falar ao seu coração. Né? E essa é a parte, Glauber, que é um pouco chata, você tem que fazer a apresentação, você tem que fazer Tem que assim, apresentar, tem que mas apresentar. tem que ser feito, isso aí não tem como fugir. Né? E aproveitando aqui agora a oportunidade, meu amigo, se apresenta aí, fala um pouquinho quem é o Glauber Gifone, não errei. Rapaz, galera, seja muito bem-vindo aí, vocês que estão participando do Papiando a Palavra. Rafaelzão, obrigado por ter feito esse convite. Meu nome é Glauberson Gifone, eu sou casado, tenho uma filha de 1 ano e 2 meses. Hoje eu sou líder de jovens, aí tenho um canal no YouTube, também no Instagram, onde eu comento a palavra, compartilho, respondo perguntas de formas engraçadas. Na verdade, viu, Rafael? Cara, eu só respondo da forma que sai, cara. Não tem nem filtro, sabe? Não é nada planejado. Já me perguntaram como é que eu respondo as perguntas, se eu falo alguma coisa ou não. Não tem esse negócio. Só pego a pergunta e respondo e tá tudo certo. Então, que Deus abençoe você. Espero em nome de Jesus que você seja ricamente edificado com essa conversa. Amém. E assim, que a gente estava até conversando antes de gravar, né? Não é um Uhum. personagem, Não é vai um no personagem, sou natural, eu é algo. mesmo. E isso para mim que é incrível demais. E assim, eu morro de rir, cara. Até antes de te fazer a pergunta sobre a experiência de conversão, eu já queria aqui testificar, talvez ao seu coração, que continue nesse projeto, que continue com essa forma de trabalhar, que continue nessa mesma pegada que você está, porque assim como uma vez que eu estava extremamente triste por uma situação que aconteceu e apareceu no Reels, aleatório, que o Reels é assim, né? Vai aparecer no vídeo Aham. aleatório. E eu gosto muito de quando eu estou muito triste, eu vou para a internet, seja TikTok, seja Instagram, e fico vendo, porque sempre tem uma mensagem lá que Deus está falando, sempre tem alguma coisa. E teve uma vez que bateu um vídeo seu respondendo uma pergunta, não lembro exatamente agora qual foi a pergunta que fizeram, mas a forma que você respondeu foi algo que para mim foi muito interessante. Meu coração foi tomado de alegria, Deus falou poderosamente ao meu coração que independente da situação que eu estava vivendo no momento, sempre há motivo para sorrir. Foi isso que ele ministrou para Amém. mim através da sua vida, então já deixa aqui o meu muito obrigado e que Deus continue te Amém, amém. Glória a abençoando Deus. poderosamente, cara. E aí, conta pra gente aí agora um pouquinho, como é que foi a sua experiência de conversão? Rafaelzão, cara, eu
Pra te falar a verdade, eu não lembro. Eu não lembro, cara, porque eu nasci num lar cristão. Os meus pais, quando eu nasci, os meus pais já eram cristãos. Então eu só lembro, cara, desde de muito novo, correndo na igreja, decorando versículo para poder ganhar as competiçõezinhas que tinham na escola dominical e tudo. Então, eu não sei se você é dessa época, cara, eu sou muito dessa pegada da escola dominical, que era de manhã, a gente fazia aquela competição, quem decorava mais versículo e tudo. Então, a minha conversão, eu só nasci num berço evangélico quando, se não me falha a memória, eu tinha uns 10 anos, eu me converti e me batizei, eu fiz a decisão pública, né? Mas a minha vida já vinha dentro da igreja. Então, meio que, Rafael, minha vida toda eu não tenho, eu costumo dizer, cara, eu admiro de uma forma positiva aquelas pessoas que têm um testemunho, aquelas pessoas que viveram, fizeram algumas coisas e aí Deus transformou e tudo. Então, tem um testemunho, uma história de vida que traz uma lição muito grande. Cara, eu não tenho nada para falar, para te falar a verdade. Eu não tenho nada para dizer. Qual é o testemunho de vida? Cara, não tem nenhum. Eu sempre fui cristão e até hoje estamos aqui. Amém. Assim, eu acho muito interessante e fico muito feliz com esse testemunho, né? Do quanto que algumas pessoas têm esse privilégio de crescer no evangelho, ser orientados desde criança no evangelho, e tem um momento específico, né, que você ouve a mensagem do evangelho e ela faz um sentido diferente na sua cabeça, que acredito que foi isso que Uhum. aconteceu quando você tomou a decisão de se batizar lá com os 10 anos que você falou. E eu fico olhando assim e fico, cara, isso para mim, eu acho extremamente incrível como que Deus faz na vida de algumas pessoas, né? Talvez pelo fato de eu ter vindo de uma vida completamente diferente, quando eu vejo Uhum. esse tipo de situação, eu fico, cara, eu queria ser assim, eu não queria ter passado por algumas coisas que eu passei no decorrer da minha vida, mas eu vejo que tudo faz parte dentro de um propósito de Deus, dentro de um plano de Deus. É claro, não os erros fazem parte do Sim. propósito, não do Aham. plano, mas que ficam como experiências para a gente poder trabalhar e tratar com pessoas que Aham. vão chegar nas nossas vidas que já passaram pelos mesmos problemas, né? Mas essa ideia aí do pessoal, com esse seu exemplo também de, eu sou criado na igreja desde pequeno e pronto, cara, incrível. Eu acho isso fantástico, maravilhoso. Tem gente que fala que é um testemunho sem graça. Para mim, não A existe. gente acha que é um testemunho sem graça, e quem veio do mundo fala assim: nossa, cara, queria ter passado o que você passou, principalmente naquela passagem onde fala que a quem mais foi perdoado, mais ama, né? Tem É, aquela história. Eu falei assim: meu Deus, será que eu amo Deus menos? Porque eu não tenho uma vida, sabe? Eu escuto às vezes alguns testemunhos que choro, cara. Eu falei: nossa, que testemunho top e tal. Eu não tenho nenhum, mas amém, cara. Nós estamos aqui, firme e forte na batalha. mas isso aí faz parte. Isso aí eu vejo muito nesses exemplos a multiforme graça do Senhor, suas múltiplas formas de trabalhar e com um único objetivo, que é o crescimento do reino dele. Então a gente Amém. vai se completando com os testemunhos um pouco mais radicais e os Aham. testemunhos um pouco mais normais, vamos dizer Sem assim. emoção nenhuma. É tipo um filme da Disney com um Tipo, filme de terror, tipo isso, sem emoção nenhuma. mas o objetivo é o mesmo. Então, isso aí para mim que é um grande importante. E dando continuidade, Amém. meu amigo, ao nosso bate-papo aqui, qual é a sua área de atuação na igreja? Qual a parte que você trabalha? Rapaz, hoje eu cuido de algumas áreas. Hoje a gente, inclusive, começamos um podcast lá na igreja. Eu estou cuidando do podcast também, a gente vai começar a lançá-los. Hoje eu lidero jovens, sou professor de uma escola de fundação, que é a escola de treinamento e capacitação bíblica, Uhum. e sou ministro da palavra lá na igreja que faço parte. Então, eu cuido dessas áreas. E assim, querido, é desafiador. Jovem, todos os dias a gente tem uma coisa nova para aprender com eles, é uma gíria nova, é uma coisa que a internet mostra, e a gente às vezes não está na mesma velocidade que eles vão dizer a 100, meu amigo, em milésimos de segundos. Então, a É, gente tem que estar acompanhando. E hoje na igreja eu faço parte desses ministérios. verdade. E eu acho que essa questão de trabalhar com jovem, eu liderei juventude na igreja durante um bom tempo, acho que uns 4 anos mais ou menos. E me forçava a ver algumas coisas só para ter uma noção
do que eles estão assistindo, qual é a mensagem Uhum, que aquela série está passando, qual é a mensagem que aquele filme está passando para eles, a música uhum. também. E eu comecei a ficar muito assustado quando eu comecei a pegar uma música ou outra e vendo. Falei, cara, vocês estão ouvindo isso mesmo? Você está de brincadeira comigo. Não acho que isso aí não é E legal, tem que não. ficar ligado, meu amigo, porque se não ficar, eles vão começar a ver coisas que não devem, ter algumas manias que não são saudáveis, e a gente tem que ficar esperto. Verdade. E é uma galera que eu acho. Eu sempre tive uma visão muito interessante relacionada ao público mais jovem na igreja. Hoje eu Uhum. tenho 31 anos, me converti com 22, então não peguei essa parte de adolescência na igreja, mas eu sempre tive muito contato com a galera dessa faixa etária desde quando eu me converti. E eu vejo que é um pessoal que precisa ser melhor direcionado dentro do trabalho na igreja, né? É muito cobrado, mas é Demais. pouco direcionado. Ó, Sim, exato. você tem que fazer o certo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Tá, mas como? O que é o certo? O que é o errado? E é só jogar a responsabilidade e ele que se vire para poder chegar no objetivo. É complicado, cara. Rafael, como eu sou da igreja há muito tempo, então eu tenho 32. Então, cara, a minha adolescência foi na juventude, só que a minha adolescência foi há 15 anos atrás, há 16 anos atrás. Então, naquela época, o adolescente na igreja, cara, ele era absurdamente cobrado, principalmente na questão de que se acontecesse alguma coisa de ruim na vida de fulano ou ciclano, é porque Deus estava castigando ele porque ele estava em pecado e o pecado era o pecado oculto. Então, cara, você não podia fazer nada, você não podia. Eu me converti numa denominação absurdamente tradicional. Uhum. Eu não podia conversar com pessoas que estavam sentadas numa mesa de bar bebendo, eu não podia ter nenhum amigo que fosse homossexual, eu não podia conversar com pessoas que usavam droga. Então, eu não podia ter esse tipo de contato, porque se eu tivesse, eu estava sendo contaminado. Cara, por incrível que pareça é o relato de muitas igrejas, vou falar assim, de muitos cristianismos há vários anos atrás. Então acaba que por muito tempo da minha vida eu fui muito pressionado nessa área. Eu fui muito cobrado nesse ponto de precisar fazer, precisar ser, precisar me tornar para poder ser abençoado por Deus. E se eu vacilasse, aí Deus vinha com a mão, meu amigo, e com cajado, com tudo para poder disciplinar a gente. Cara, eu vou te falar, não foi saudável. E hoje eu não trabalho assim com os jovens que eu cuido. Hoje, até o estudo jovem lá na igreja, a gente faz em forma de bate-papo. O estudo jovem, a gente abre um assunto, traz ele e comenta sobre ele. E a maioria dos jovens participam, a gente treina comunicação, a gente treina o fato deles se expressarem, o fato deles saberem opinar, o fato de muitas vezes eles terem a capacidade de dizer aquilo que sentem, porque muitas vezes o jovem é tão reprimido que ele não consegue expressar aquilo que ele realmente pensa, porque ele tem medo de ser julgado. Então, nesse formato de estudo, a gente trabalha fazendo com que eles falem daquilo que eles realmente sentem, sem nenhum julgamento. Cara, isso tem trago um resultado muito grande, viu, Rafael? Porque os meninos sempre me perguntam, dá conselho sobre namoro. Eu falei, não namore. Porque os meninos é muito novo, cara. Menino de 15 anos, Rafael. Ele arruma uma namorada. Quem sustenta a namorada dele é o pai dele que paga, dá dinheiro para poder comprar um lanche. Então, meu filho, vá crescer em Deus, vai estudar, vá trabalhar, menor aprendiz, qualquer coisa. E aí, depois, no momento certo, você namora, você Verdade. tem que casar. E aí, eu trazendo eles para perto, de uma forma mais descontraída, sem julgar, sem trazer peso, cara, só do ministério inteiro, só uma pessoa tá namorando e tá quase terminando. Então, assim, não é que eu não quero que eles namorem, mas é que eu quero que o tempo seja respeitado, sabe? Sim. E trazer eles para perto, cara, foi a melhor coisa e foi o melhor resultado que eu poderia ter. Eu acho interessante quando a gente consegue ter esse discernimento, Glauco, de chamar o jovem primeiro para perto, para ganhar a confiança, para ele olhar para a sua liderança como um amigo, né, e não como um Uhum, pai, porque eu uhum. acho que isso ajuda muito na forma de trabalhar. Porque se o adolescente olhar para o líder de juventude ou para o pastor de jovens como se fosse o pai dele, já é. Na minha visão, o negócio começa a ficar esquisito, perde a confiança, você não tem uma confiança,
do cara chegar ou da menina Uhum. vir com algum assunto um pouco mais delicado e pedir uma orientação, aí vai para onde? Para a escola, conversar com os amigos, pedir orientação para quem não tem muita coisa relacionada ao papel das escrituras de orientar. Então, Uhum. são situações que eu acho bem interessantes que a gente precisa sempre ter em mente, né? Eu falo isso para as pessoas. Hoje, quem lidera a juventude lá na igreja é a minha irmã, e ela Uhum. tem um bom relacionamento com a juventude desde sempre. Então, acredito que para ela vai ser uma coisa um pouco mais fácil, porque eu vim aprendendo isso com o passar do tempo. No começo, eu tinha a ideia muito o paizão, só que Aham. não dá certo, não é assim que E funciona. às vezes a pessoa, o jovem, ele tem uma figura paterna em casa que é completamente desvirtuada do que realmente é um pai. E aí, se ele Exatamente, olhar para você da mesma forma, aí mais dificulta do que facilita, né, cara? Mas você exatamente. tem, eu concordo com você nesse ponto. Então são coisas assim que a gente vai vendo e uma movimentação, Glauco, que eu venho observando, não sei se você vê do mesmo ponto, é que a galera hoje que é responsável pela essa questão de juventude tá vindo uma leva de um pessoal muito mais leve do que o Uhum. pessoal que era da tua época quando você era adolescente, entendeu? Você acha assim que isso está acontecendo por qual motivo? Cara, para falar sobre isso, Rafael, a gente precisa voltar um pouco. Uhum, Eu falo isso com propriedade, porque, pelo menos, não tenho testemunho da vida, mas eu tenho um testemunho de igreja. uhum, Cara, enquanto a igreja passou por vários anos fechada dentro de si, decidindo se ir para a igreja de calça ou de saia é pecado, se fazer tatuagem é pecado, se usar maquiagem é pecado, se depilar é pecado. Enquanto a igreja passou fechada dentro de si, decidindo, tentando chegar à conclusão daquilo que era pecado ou não, o inimigo colocou ideologias na cultura, na política. Então, quando a igreja acordou para poder ver como é que estava o mundo lá fora, viu que estava um caos, e que, nossa, parecia que a gente tinha parado no tempo. Mas não, realmente eles pararam e o inimigo continuou trabalhando. Ou seja, enquanto a religião ela cria muros, a sabedoria do Senhor cria pontes. A gente uhum. precisa entender o que é que hoje o jovem está acontecendo. A igreja ela perdeu muita força. Então, verdade que hoje você precisa se valer de vários artifícios para poder levar uma pessoa para a igreja. Porque se você chamar ela para a igreja, Rafael, ela vai ficar resistente. Quando a gente pensa muitas vezes em pastor, a gente pensa num cara que rouba dízimo. Quando a gente É, pensa na igreja, a gente pensa num lugar onde a gente vai ser mais julgado do que acolhido. Por quê? Porque foi isso que muitas vezes a igreja plantou. A igreja se fechou. Quando eu falo igreja, não falo nem denominações específicas, mas falo enquanto a religiosidade que atuava no meio cristão. E enquanto a igreja se fechou e as pessoas que precisavam de ajuda começaram a encontrar ajuda em outras coisas que não na igreja. Só que a igreja é o porto seguro, é como aquela história do samaritano, né? Eu uhum, acredito que a pousada onde Jesus, onde o homem deixa o rapaz que estava precisando de ajuda, aquela pousada se representa a igreja. Cuida dele, que quando eu voltar, eu te pago aquilo que tiver faltando. Então, nós temos a responsabilidade de cuidar das pessoas, só que eu acredito muito, Rafael, na transformação das pessoas. Eu acho que Deus ele nos recebe como nós estamos, mas é impossível a gente permanecer da mesma forma que chegamos. Isso é impossível, porque Deus ele não quer a nossa melhor versão. Deus ele quer nos criar de novo, é uma nova sim. criação. Então, não é uma melhor versão, é uma versão completamente nova. Você morre com Cristo, juntamente com ele ressuscita. Aí a gente entra no assunto dos jovens. Os jovens, muitas vezes, eles estavam. Cara, as igrejas tradicionais que eu passava, a juventude eram 5, 6 jovens, não tinha quase ninguém, porque os jovens eles estavam mais sendo julgados do que sendo acolhidos, eles não eram ensinados por muito tempo. Então acabou que a igreja começou a perceber que eles precisavam abrir os seus horizontes, abrir a forma de falar, a forma de comunicar, porque você fala para um jovem completamente diferente do que você fala para um adulto. Não posso chegar para o jovem e falar, cara, você já tem tantos anos, toma vergonha na tua cara, irmão. Pelo amor de Deus, muda esse teu comportamento. Uma coisa é eu falar isso para quem é casado, que tá fazendo sem vergonhice. Outra coisa é eu falar isso para um jovem que nem entende o motivo pelo qual ele está agindo isso em sua Uhum. plenitude. Então, até a forma de abordar ele para ajudá-lo tem que ser diferente. Então, eu vejo que essa leveza ela é necessária
até que não se torne heresia. É Eu um sempre gosto de equilíbrio, trabalhar né? o equilíbrio, exatamente. Eu gosto de sempre trabalhar com equilíbrio. Foi para a liberdade que Cristo me libertou, mas Cristo não me libertou para que eu faça aquilo que eu acho que é certo, aquilo ao meu bel prazer. Exatamente. Então eu preciso sim ser leve, porque Jesus disse que o fardo é leve, mas eu preciso sim ter responsabilidade. Sim, é assim, você tocou num ponto que para mim é muito interessante, que é essa questão do equilíbrio entre as coisas. Hoje, pelo meu trabalho ser na internet, eu sou obrigado a ver o que está acontecendo no cenário igreja mundo, né? Uhum, Tanto perseguição, que é um assunto que eu acho interessante para você ter uma noção das coisas que estão acontecendo ao redor, né? Porque eu acho que olhar para a igreja só para onde eu congrego, só para o bairro onde eu moro, é muito superficial. Existe um mundo sim, sim. muito além disso. De ver o que está acontecendo de interessante, de ver o que está acontecendo de errado, para poder, quando começar a chegar mais perto, já ter uma ideia, ó, isso daqui não é legal, né? Porque algumas pessoas acham que o papel do pastor é somente chegar lá, pregar o negócio, ir para casa, fazer visita e ponto. Não, mas tem a questão Uhum, do cuidado com as ovelhas, no sentido do que vem de perigo, do que vem de heresia, e uhum, combater, né? Eu já ouvi algumas pessoas próximas, entre aspas, falando que não se deve combater erro nenhum, porque isso aí é querer julgar os outros. Poxa, o que dizer de apóstolo Paulo nas cartas que ele escrevia, né? Ele citava o problema, em alguns pontos citava o nome de algumas pessoas, ó, isso aqui uhum, fulano está fazendo errado, isso e isso. Porque ele se preocupava com o corpo, ele se preocupava com a saúde espiritual do povo de Deus, né? Eu recentemente eu vi uma situação, uma questão de ética, eu não vou citar o nome da pessoa, que eu não sei se você, acredito que você já que pegou essa época, de uma época que o pessoal falava do dente de ouro e da mão de com ouro, da uhum, ativação e tudo mais. uhum, Eu percebi pela internet que esse movimento voltou. E entre os jovens, que tá a mão assim, a mão assada e tal. E eu comecei a estudar mais sobre isso. Em qual sentido? Eu falei, poxa, antes de eu ter uma posição, eu preciso pesquisar da onde veio, quem começou, por que uhum, começou e quais uhum, consequências trouxe para a questão da vida da igreja. E eu fui pesquisando. Vi que isso não era nada muito novo, não é somente de 40 anos para cá, mas isso já teve muito e muito tempo que só vem se repetindo. Chega uma hora que para, daqui a pouco volta, aí uma hora para, daqui a pouco volta. E eu tô vendo uma galera que está indo por isso e fazendo a seguinte afirmação, Glauber, e aí eu já jogo a primeira bomba para você responder. Tu viu que a gente vê no papo tranquilo, agora chegou no vai amassando a carne para depois dar uma lamborada, né? um negócio mais pesado. Vai Afirmação no lá. seguinte ponto. Olha, a minha mão está. Minha vida está ativada porque a minha mão está com pó de ouro. Beleza, tranquilo. Isso aí, enfim. Logo, todo lugar que eu tocar será meu porque Deus está me dando. Então, se eu tocar num carro, Deus vai me dar aquele carro. Se eu tocar numa casa, Deus vai me dar aquela casa. E tem pessoas que estão vivendo a sua vida baseada nessas afirmações, infelizmente. E, assim, o que que você tem para falar sobre essa bomba polêmica que eu joguei agora no teu colo? Que legal, cara. Eu gosto de coisas polêmicas, eu gosto de simplificar as coisas polêmicas. Vamos pensar por um lado positivo. Eu tenho aprendido com Jesus que a gente sempre tem que olhar as coisas buscando o lado positivo. Assim como Sim, Jesus olhava para nós pecadores, ele sempre via algo positivo em nós. Olhando pelo lado positivo, é muito melhor o cabo olhar para alguma coisa e pensar que Deus vai dar aquilo para ele do que ele pensar que ele nunca pode ter nada da parte do Senhor. sim. Porque você entende que o movimento contrário ele está começando a surgir de forma mais forte, porque muitas vezes antes se pregou que você não pode ter isso ou você só pode ter isso se Deus quiser ou você precisa fazer alguma coisa para Deus te abençoar. Então as pessoas por muito tempo pensaram que para serem abençoados por Deus elas precisavam ser boas ou precisavam fazer algumas coisas
e elas não entendiam quem elas eram em Cristo. Uhum. Agora, aquele filho revoltado que para quando completa 18 anos, não pude fazer nada até agora, então quando eu completo 18 anos, vou para o meio do mundo, Vou vou embora. fazer o que eu quero. Aí a pessoa sai de um lugar onde parece que ela não tem nada de Deus e vai para outro onde parece que ela tem absolutamente tudo de Deus. Só que a gente precisa ter um discernimento de que o problema não é Deus nos dar. O problema é se aquilo que Deus nos dá nos faz crescer ou está de acordo com o propósito que ele tem para nós ou não. Porque Deus, ele não é, ele está mais preocupado com a nossa segurança do que com a nossa satisfação. Então, é verdade que eu não vou dar um carro para um menino de 12 anos, meu filho, eu posso amá-lo, mas eu não vou dar, porque eu prefiro, o meu sentimento, a segurança para com ele é muito maior do que a satisfação dele. Então, Deus, ele tem um desejo maior de cuidar de nós do que de nos satisfazer, porque nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que é necessário, que vai nos fazer bem. Uhum. E tem gente que às vezes coloca a mão e fala, vai ser meu, vai ser meu. Irmão, pode até que seja. Só que e se não for, você vai ter psicológico suficiente para o não de Deus? É isso que às vezes a gente precisa trazer à consciência das pessoas, porque Deus, o maior sim de Deus foi na cruz, que foi quando Jesus morreu por nós. Só que o fato de Deus ter dado um sim gigantesco, eterno, não significa que com ele não haja não. A gente não cresce com sim, cara, a gente cresce com não. E Exatamente. Deus, às vezes é necessário que Deus nos dê nãos para que a gente cresça. E a gente também não precisa reduzir Deus apenas àquilo que ele pode nos dar, mas a gente tem que entender e conhecer quem Deus realmente é para nós. Porque Deus, ele não é só um abençoador. Cara, Deus, ele é o meu pai. E uma pergunta que eu sempre gosto de fazer: e se porventura, Rafael, Deus resolvesse não te abençoar, do dia que de hoje até o fim da tua vida, ele não te abençoa mais. Acabou. Ele decidiu não te abençoar. Você permaneceria com Deus do mesmo jeito? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para aqueles que buscam algo da parte do Senhor. Porque, cara, se eu sou capaz de viver de hoje até o resto da minha vida, se Deus não me abençoasse, eu mesmo assim eu continuaria com ele, significa que eu não estou com Deus por interesse, mas sim por quem ele é. Porque a maior bênção, Rafael, Deus já nos deu, que foi Jesus naquela cruz. E a palavra fala Exatamente. que juntamente com ele nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A questão é, você quer um carro? Quer. Mas tem que ter Jesus no meio. Porque toda bênção está em Jesus. Então, qualquer bênção que você precisa está em Jesus. Então, vamos ver o que Jesus tem de propósito para a tua vida, se o carro está no momento certo, se aquilo que você quer, se essa casa está no momento certo, se é dessa forma que Deus quer agir. Então, Sim. eu não gosto de reduzir Deus àquilo que ele pode me dar, mas eu gosto de contemplar Deus por quem ele é na minha vida. Entende, cara? E todas as coisas vos serão acrescentadas quando a gente começa a contemplar a presença de Deus, Rafael. Eu não me preocupo mais com aquilo que pode aumentar ou não as minhas bênçãos, porque a maior bênção é eu ser filho. Assim como a palavra fala, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu irei te mostrar e tu serás uma bênção. Ele não fala que Uhum. Abraão vai ter uma bênção, ele fala que Abraão será uma bênção. Ou Sim. seja, tornar é muito maior do que dar. E às vezes as pessoas estão tão preocupadas em receber do que em se tornar. Entendi. Quando, na verdade, quando você se torna, tudo o que você precisa será dado pelo Senhor através de Cristo. Uhum. Então, cara, eu não julgo quem às vezes coloca uma mão e fala, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Tudo bem, se a tua fé funciona desse jeito, se você acredita que está glorificando a Deus dessa forma, amém. Mas tenha maturidade suficiente para entender que às vezes Deus ele diz não. Não. Provavelmente você pode tocar num carro e Deus diz assim, não, não é isso aqui que eu quero para você, não. Mas e aí, Verdade. como é que você vai agir com isso? Verdade. Eu vejo assim, pegando o gancho que você falou, eu acho muito interessante. E eu, de meses para cá, um ano para cá, mais ou menos, eu comecei a observar e a agradecer a Deus a todo dia pela segunda maior bênção que ele me dá, né, além da salvação em Cristo Jesus, que é a vida. Uma Sim, oportunidade a cada dia de fazer algo diferente. Uma oportunidade todo dia de cumprir com o propósito que ele tem na minha vida. Então eu vejo que em determinadas situações, a gente focar na bênção de Deus só para o material
não bate com aquilo que está descrito na palavra. Ele sabe das nossas necessidades, né? Ele nos garante que as nossas necessidades, ele não vai deixar faltar nada, ele vai dar tudo aquilo que nós precisamos. E é aí que entra um ponto que eu acho muito interessante e que me faz ser mais apaixonado, amar mais a cada dia esse Deus que nós servimos. Ele fala aquilo que nós precisamos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque o pão de hoje é para hoje, o pão de hoje não é para amanhã. Deixa que Uhum. cada dia traga o seu mal. Então é tudo ali, ó, presente. A gente tem ali, recebeu a benção hoje, acordei. 2020, quando começa o problema de pandemia, corona vem aí e Que atinge doideira, cara. na parte respiratória. Uma coisa que Deus ministrou no meu coração, Glauber, quando começou isso, é eu agradecer por algo simples, que é pelo ar que eu respiro. Quando eu entendi isso em um dia específico, para mim foi tipo descobrir a pólvora. Foi pá! Eu fiquei, cara, eu agradeço por um monte de coisa. Agradeço quando tem uma bênção relacionada à questão financeira. Agradeço quando recebo uma bênção, quando recebo um livro. Quando eu crio um projeto e o negócio dá certo. Mas se não fosse o ar que eu respiro, nada disso iria acontecer. Sim, E eu fiquei sim, assim, falei, é colocar as coisas no devido local de importância. Primeiro é isso aqui. Sem o ar, não tem como fazer nada. Não tem como trabalhar, não tem como estudar, não tem como gravar um podcast, não tem como responder as caixinhas de perguntas do pessoal no Instagram. Não tem como fazer nada. E ele dá de graça, ele dá de presente para a gente a cada dia. Então, e foi o tipo de coisa que eu comecei a colocar no meu coração, porque eu confesso e não tenho vergonha de confessar os meus erros, meus problemas, meus pecados publicamente. Eu era muito materialista com um monte de coisa. uhum. Quando eu comecei aqui o canal, eu não olhava para pessoas, eu olhava para número. Eu queria número, eu queria visualização, eu queria escrito para caramba, eu queria tudo isso, tudo para ontem. E a oração era, Senhor, você tem que fazer, o Senhor, olha só que ignorância da pessoa. Você tem que fazer, tipo, ele não tem que fazer nada, cara. Ele vai fazer se ele quiser e pronto, Sim, acabou, entendeu? Quem manda é ele, eu não tenho que mandar nele, ele que manda em mim. exatamente. É completamente diferente, né? Aí, quando eu acordei, eu fiquei, não, calma, baixa a bola, fica tranquilo, não é assim que funciona, e vida que segue. Então, é muito essa situação mesmo que você colocou, cara. Eu acho Eu muito. tenho, eu tenho um testemunho, vou falar sobre gratidão e depois eu digo um testemunho pegando o gancho que você falou aí, Rafael. Uhum, Ah, gratidão, cara, para mim não é um ato separado. Gratidão, e isso aí é educação. Então, às vezes você me dá um livro e eu te agradeço, cara, muito obrigado. Isso é educação, cara. uhum, Educação se agradecer. Para mim, eu vou um pouco mais além do conceito que você deu sobre gratidão. Para mim, gratidão é um estilo de vida. Você é grato. O fato de você ser grato significa que só o fato de você ter, se você morresse com aquilo que você já tem até hoje, tá tudo certo. Porque, cara, quando tu entende, Rafael, que Jesus é tudo para você e Jesus você já tem, irmão, se eu morresse sozinho no buraco, sem ninguém, completamente isolado, tava tudo certo, velho. Porque tudo eu já tenho, que é Jesus. Agora, o plus a gente sempre quer. E Deus, ele quer nos dar, o uhum. Rafael. A questão é que muitas vezes Deus, ele espera nos tornarmos maduros para que ele nos entregue. A questão é que a gente quer muito do Senhor, a gente espera muito do Senhor, quando na verdade é o Senhor que está esperando de nós. É o Senhor que está esperando que a gente amadureça, que a gente entenda, que a gente se coloque debaixo do propósito e viva aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque muitas vezes as pessoas esperam bênçãos quando elas não estão debaixo das asas do abençoador, vamos dizer assim. Existe um propósito que Deus te chamou para fazer. Você está aqui, você está falando uma palavra, você vai alcançar muitas pessoas, mas Deus ele vai te abençoar nessa área. Só que existem processos, cara, que Deus ele testa a nossa fé não por ele, porque ele nos conhece, ele testa a nossa fé por nós. É onde eu vou entrar no testemunho. Eu completei, Rafael, no Instagram 274 mil visualizações, no TikTok estava com quase 700 mil. Então, cara, eu comecei isso há uns 5 meses atrás. Teve um mês, Rafael, que 100 mil pessoas me seguiram. Então, eu tô te falando isso Caramba. não é para me vangloriar, mas Não, eu faz entendo, eu parte do entendo. testemunho, você entende. Cara, isso de alguma forma foi bom e de outra forma foi ruim, porque
quando as coisas acontecem muito rápido, não dá tempo para você amadurecer. E no meio de tudo isso, estava no hype, eu recebi convite para ir para um programa de televisão, e eu falei, caraca, vai ser muito massa, beleza. Quando Deus falou assim, você não vai para o programa de televisão, você vai passar um tempo sem responder perguntas, e você vai focar no devocional que você tem. Eu falei assim, não, Caramba! Deus está de zoeira comigo. Não tem como. Porque, Rafael, cara, muitas vezes quando a gente tá no propósito e sabe quando o carro ele pega na banguela, meu amigo, e você só desce. Vai E embora. aí é onde Deus ele fala assim, ó, deixa eu frear um pouquinho, que tá indo ligeiro demais. Foi isso que É. Deus pediu. Ele falou, para de responder um pouco e foca no teu devocional. Cara, eu passei umas 3 semanas, Rafael, eu respondia perguntas, acho que era uma vez por semana, chovia de direct a galera, cadê as perguntas, cadê as perguntas, cadê as perguntas, parará. Cara, na segunda semana, a galera começou a deixar de me seguir, 3.000 pessoas deixaram de me seguir nessas 3 semanas, muitos começaram a seguir, mas eu decaí de 274 mil para 271 mil, agora tá quase 272 mil pessoas, a galera voltou a seguir novamente. Só que nesse processo, nesse tempo que eu parei de fazer aquilo que estava dando certo, Deus me mostrou algo. Ele falou: tá vendo? As pessoas estão sentindo mais falta da graça que você faz do que da palavra que você carrega. Caramba. E eu falei, eu não tinha percebido isso, Rafael. A galera estava me conhecendo, mas pela forma, pelo dom que Deus havia me dado, porque eu acredito que seja dom de ser engraçado, sem querer ser, enfim. As pessoas estavam me conhecendo mais por isso do que pela mensagem, que é muito maior do que eu carrego. Entende? Entendi. E eu não tinha percebido isso, não por mal, mas é porque às vezes a gente está tão empolgado com tudo que está acontecendo que às vezes a gente esquece do principal. E Deus, quando ele me chamou, ele falou: segura. E ele me mostrou isso. Eu falei, cara, é isso. Foi quando ele vai para o YouTube, muda o formato do devocional, traz palavras assim, traz palavras aquilo, e ele já falou ao meu coração: escreve, faz um mini devocionalzinho cuscuz com palavra, que depois você vai publicar, e você vai fazer ele juntamente com as pessoas que estiverem contigo. Aí, aos poucos, cara, a gente, às vezes, é muito fácil, Rafael, a gente se acostumar com aquilo que é bom, com crescimento, com sucesso, com a aprovação da galera. Agora, o difícil é quando você sobe e de uma hora para outra você tem que jampear para baixo. É aí, cara, onde aquilo que realmente está dentro de você é exteriorizado. E eu passei Uhum. umas 2 semanas, cara, te confesso, dessas 3 semanas eu passei umas 2 semanas muito mal. Porque a galera parava de seguir, a galera começava a cobrar. Às vezes eu pegava o celular e falava assim, não, cara, eu vou responder pergunta, mas na hora eu sentia algo ruim, Deus falando Entendi. assim, eu não quero. E às vezes eu respondia uma, duas, cara, era horrível, eu nem postava, era horrível. E Deus foi falando, cara, espera, espera. E aí eu fui entendendo, Rafael, que a gente precisa depender de Deus, cara, com 100 mil, com 1 milhão, com 10 milhões. A gente precisa depender de Deus. Porque a palavra fala que Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz caminhar por lugares altos. Ele me faz caminhar por lugares altos. Então é Ele que me coloca lá, velho. E para a gente pular do lugar que Deus colocou, é só Deus soltar a mão. E a gente pula, irmão, sozinho. Deus não precisa fazer nada, ele só precisa soltar a mão. E a gente, às vezes, solta a mão de Deus quando a gente desobedece. Então, cara, eu nem sei onde é que eu parei. Eu só queria falando sobre gratidão e agora compartilhando isso. Sobre querer as coisas de uma hora para outra. Você não planta e come o fruto no mesmo dia, né? Você planta, espera ele crescer. E depois é que você espera o momento certo e você começa a desfrutar. Só que não se trata do tempo, cara. Eu tenho entendido que se trata do quão em paz você é. A gente tem que começar, Rafael, a curtir a jornada, cara. Tem que ser bom, tem que ser leve. Por mais dificuldades, cara, eu tô com 100 seguidores, eu tô com 500 seguidores, a minha empresa está muito pequena. Posso te dar uma dica para você que está nos assistindo? Se você está começando algo que está pequeno, nunca subestime os pequenos começos. Se o teu ministério está pequeno, se aquilo que você está tentando fazer ainda é pequeno, aproveita, cara. Curte esse momento, Sim. porque você e Deus sempre serão maioria. Sempre.
Tem que ser leve, irmão, tem que ser leve. E isso que você falou, eu lembro de mim há tempos atrás, quando algumas pessoas falavam, você tem que parar com esse negócio, você está brincando de fazer as coisas na internet, você tem que parar com esse negócio, você está perdendo tempo, você tem que parar com esse negócio. Logo no começo as pessoas falam, isso é muito ruim. E observando a comparação de qualidade, no começo realmente era uma droga. Qualidade péssima, um negócio muito, muito, muito zoado. Assim, a boa intenção não Sim. estava sendo acompanhada de bons recursos, né? E Uhum. eu trabalhava com o que tinha, imagem. Pô, misericórdia, tem coisa que eu olho assim, dá até vergonha. Falei, como é que esse negócio está no ar? Como é que o senhor deixou eu fazer isso? Mas é justamente nesse ponto que você tocou. Valorizar os pequenos começos. Hoje ainda o projeto ainda está relativamente pequeno a nível de visibilidade de internet. Mas quando eu olho lá para o começo e vou vendo, e eu perdi no meio do caminho, Glauber, algo que eu precisei resgatar de um tempo para cá, que era comemorar a cada um inscrito, a cada um seguidor que aparecia. No qual sentido? É mais uma alma, é mais Sim, uma pessoa. A minha responsabilidade aumenta. Estou falando para concordo. 5. E eu vejo levando isso para a igreja que eu congrego, para o meio onde eu estou, a minha responsabilidade ela precisa ser a mesma para um público de 10 e para um público de Sim, 100 ou para um público de 1 milhão. Porque o objetivo da mensagem ele precisa ser exatamente o mesmo. Não tenho que me enquadrar a quantidade de pessoas que estão assistindo. E vendo por esse ponto, e você tocou, a ideia de valorizar os pequenos começos é algo incrível demais e Deus, Ca- nesse momento, teu, fala pri- muito ao meu coração. demais, cara. O teu primeiro telespectador, Rafael, e eu tenho isso para mim. Quando eu entendi isso, Deus falou muito ao meu coração. Teu primeiro espectador é Deus, cara. É, E se ele tiver, pronto, dê o seu melhor para ele, porque a palavra fala para fazermos todas as coisas como fazemos para o Senhor. E então, se a gente está gravando isso, é claro que o nosso desejo no coração é fazer com que as pessoas que estejam assistindo sejam edificadas, sejam encorajadas a viver um propósito, a crer em Deus, mas a gente passa por momentos difíceis, cara. Eu carrego muito isso comigo. Eu também fui muito criticado no começo, ainda sou, por conta da graça. As pessoas, você leva o evangelho muito na brincadeira. Eu falei, não, não levo o evangelho na brincadeira. Eu levo as perguntas na brincadeira, completamente diferente. E só que a gente precisa entender, cara, que não tem como fazer as duas coisas, Rafael, ter a aprovação dos homens e de Deus. Não, não dá. Ou verdade, você tem a dos homens, ou você tem a aprovação de Deus. verdade. E se você tem a aprovação de Deus, cara, você tem que ser capaz, o suficiente de, às vezes, ser desaprovado pelos homens. Só que Deus, ele sempre nos honra quando ele nos aprova. Ele sempre Verdade. vai nos servir com anjos depois que a gente passa pela aprovação no deserto. Isso é fato. E eu carrego muito isso comigo também, essa questão de comemorar cada seguidor, Rafael. Na verdade, eu tenho uma política comigo, uma forma de agir. Eu não tenho nenhum vídeo meu, não me refiro às pessoas que seguem a página no Instagram, que seguem no YouTube. Eu não os chamo de seguidores. Eu tenho eles como uma família que Deus me deu. Então, eu não me refiro a ele como seguidores, sabe? Como eu tenho esse zelo. E muitas vezes apareceram muitas oportunidades para fazerem comercial, publicidade, esse tipo de coisa. Cara, todas as vezes Deus disse assim: não faz, não faz, não faz. E até hoje Deus nunca me deixou fazer uma publicidade que seja a biblioteca aquela da igreja, que a gente vende algum material cristão. Porque Deus sempre disse, a sua mensagem precisa ser o principal. Cresça e no momento certo as coisas vão acontecer. A gente precisa respeitar as direções, cara. Porque quando a Verdade. gente respeita as direções, Deus ele honra as promessas. Isso é fato. Verdade. E assim, só de para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, antes da gente começar a gravar, o Glauber falou que ele nunca tinha participado. Pode tornar público essa Pode tornar informação público, pode tornar público. de um podcast. Papiando a Palavra é o primeiro podcast que ele está participando e que ele me fez uma afirmação que testificou no meu coração de que foi o próprio Deus quem direcionou. Então, é isso que você falou para mim, Glauber, tem um peso muito grande, não somente de responsabilidade por tentar a todo tempo deixar o ambiente mais sociável e leve possível, como é o Uhum, Papiando a Palavra.
Eu costumo falar que isso aqui é uma grande loucura e que alguns loucos topam participar e estamos juntos. Então, de boa, tranquilo. Mas da questão de ter em mente, eu ter em mente, Rafael, que o Senhor está comigo dentro disso que eu faço a todo tempo. Já passei período que eu não consegui gravar seja por problemas fora canal, problema igreja, problema família, ou que não tinha convidado. Teve uma época que eu passei 2 semanas porque eu não conseguia fechar com ninguém e era só não. Não quero, não quero, não quero, não participo de projeto pequeno, não participo de projeto não sei o quê, e aquilo vai te trazendo automaticamente na resposta uma sensação estranha no coração. Falei, pô, será Sim. que vale a pena? Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena isso? E o primeiro momento eu culpei quem dava o não para participar sobre o jeito que eu estava. Mas quando um certo dia Deus falou comigo claramente que o problema não era com eles, o problema era comigo, que eu tinha perdido a visão do começo do projeto, de não olhar somente como um trabalho, porque hoje o podcast é o meu trabalho, a minha forma de ter a minha fonte de renda. Mas, em Uhum. primeiro lugar, ele tem um objetivo, que não era ganhar Sim. dinheiro. Ganhar alguma coisa era uma consequência que viria, e isso foi muito claro na minha mente. Vai ser uma consequência porque eu sei da tua necessidade. Ponto. Não teve mais nada. Aí eu, como um bom carioca, né, e usando aqui o meu carioquês, ainda tentei dar uma desenrolada com Deus ainda. Pô, senhor, tô precisando disso, tô precisando daquilo, tô precisando de tudo mais. E vendo Como uma se ele não mensagem. soubesse, né? É, tipo assim, pô, será que ele não, acho que ele não tá vendo isso daqui, não. Tipo, vou chamar a atenção dele para ver qual Aham, é. como se ele não. E ele, tipo, não tá precisando. Você não tá precisando disso agora. Você tá precisando de outras coisas. Você tá precisando de mim. Pô, e eu, assim, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou um cara extremamente chorão. Pode até não parecer que às vezes estou de cara amarrado, com a barba grande e tudo mais. Essa voz grossa, assim, um É, mas negócio. eu choro muito fácil, não tem dificuldade nenhuma com isso. E eu só sabia chorar e eu entendi, cara. E até para você que nos ouve e nos assiste, coloque o seu projeto aos pés do Senhor. Tipo, para com esse negócio de achar que é você que controla a tua vida, que é você que controla as coisas, porque se ele não quiser que você faça nada, não adianta insistir, porque você não vai conseguir fazer. Então é melhor jogar no time de Deus do que jogar no time No time contra sem ele, Deus, né? É porque verdade. sem ele vai perder, com ele ganha, mas pela perspectiva dele e não Uhum. segundo a nossa perspectiva. Isso aí para mim é Isso é muito incrível fato, cara. demais. Ter a visão do propósito é o principal. Porque a gente precisa entender, o Rafael, principalmente você que está começando algum projeto, ou você que Deus colocou o projeto no teu coração que tu nem começou ainda, porque tu tá com medo de não dar certo. Porque tem muito projeto que às vezes morre sem antes ter começado, sem ter Verdade. nascido. O que que eu te digo? Nunca se tratou da tua capacidade, nunca se tratou de onde você consegue ir pelo talento que Deus te deu. O talento, ele é só um bônus, ele é só um plus. Imagina que é um joguinho de videogame. Eu sempre gosto de falar isso assim com os jovens, que é didático. Imagina que é um joguinho de videogame. E o joguinho de videogame é como se tu já tivesse começado com a espadinha, mas você vai ter que enfrentar as fases do mesmo jeito. O objetivo final do teu dom não é que ele realize o propósito que você tem, mas é que ele facilite em algum momento aquilo que você vai fazer. A graça do Senhor é que faz com que o teu resultado seja maximizado com aquilo que você faz com o seu dom. Então, quando eu aprendi isso, cara, eu percebi que o maior interessado no cumprimento do meu propósito é Deus, Rafael. O maior Uhum. interessado que o seu canal, que a mensagem que você carrega tenha um alcance e transforme vidas é Deus. Deus é o maior interessado, porque não foi ele que nos chamou. Só Verdade. que muitas vezes o interesse de Deus também é cuidar de nós, cuidar das pessoas que vão receber a palavra, porque ele não vai enviar ou ele não vai deixar com que nós tenhamos acesso se nós não estivermos preparados, cara. Às vezes a gente está imaturo em algumas áreas da nossa vida que a gente não percebe isso. Mas Sim, Deus, em sua infinita sabedoria, nos conhece e ele fala: não, ainda não é o tempo. sim. Calma, vai chegar a hora. E, cara, aquele que respeita, aquele que está sempre ali debaixo da direção do Senhor, e foi uma frase que eu escutei da Kezinha, que é a esposa do pastor André Fernandes, ela foi uma ministração fantástica, ela falou algo
poderoso, ela disse, o tempo de você viver o propósito vai sempre ser maior e melhor do que o tempo que você está passando no processo. E isso, cara, é fantástico. A gente vai olhar para trás e olhar, cara, um dia eu comecei papeando a palavra, poxa, com uma imagem ruim, não tinha ninguém, que difícil, pá. Olha aqui, eu tô conversando com fulano, ciclano, tô sendo visto. Então, assim, é começar, irmão. Não tem erro, é começar. Verdade. E assim, e uma das coisas que eu identifico muito em mim, que vem muito de Deus, cara, sinceramente, é essa facilidade que eu consigo de ter de conversar com todas as pessoas, independente da visibilidade que ela tem, como assim, no pé de igualdade. Sim. Não importa o número, eu vou trocar ideia exatamente do mesmo jeito. Não importa a visibilidade que tem, eu vou conversar, eu vou dar o mesmo valor, eu vou dar a mesma atenção, porque ele me ensinou com o tempo a não olhar para essas coisas, né? Aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, recentemente o Instagram deu um boom e eu fiquei Sim. feliz demais. Uhum. Estava acostumado ali de 3, 5 pessoas seguindo, né, ali a página Uhum. a cada uma semana. Teve uma hora que bateu 400 ali em um dia. Opa, feliz demais. Aí daqui a pouco bateu 400 de novo. Eu falei, pô, tá crescendo. Mas aí como tá crescendo, eu fiz uma afirmação que eu me arrependi assim que eu soltei. Falei, e eu tô crescendo junto. Acabou. Já era. Claro, tu não tem noção do É. quanto que parou. Eu entendo, eu acredito. Bota rios, faz isso, faz aquilo, e toma, 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 muda a ideia, bota a imagem maneira, bota o negocinho com a música que combina com o que estava ali da passagem, porque ali eu coloco sempre algum pensamento que eu tive lendo um livro ou lendo a palavra, ou um versículo bíblico que fica muito aquela mensagem que o pessoal vai vendo, e às vezes Uhum. não, né? Sempre a Bíblia vai ser direcionada ao coração de quem precisa naquele exato momento. E Uhum. organizando e botando um negócio bonitinho. Aí se a música fala sobre amor, amor de Cristo, eu pegava e encaixava a música que fala sobre o assunto com todo trabalho. Cadê? Aí eu lembrei, eu falei, ó, assim, tô lembrando de onde eu caí, peço perdão e quero voltar ao primeiro amor. Por favor, me aceita de volta. É, cara, eu acho que o que Deus mais cria em nós, o Rafael, no meio do processo, é o desapego de tudo aquilo que pode te desapegar de Deus. É verdade. Sabe uma coisa que eu não olho mais? Eu já olhei muito, Rafael, eu pirava quando tinha. Já teve dias, Rafael, de 11 mil pessoas me seguirem num dia só. Cara, eu comecei um projeto com 900 pessoas. Você vê 900 pessoas num dia, 11 mil pessoas te seguirem, foi uma loucura, cara. Mas sabe uma coisa que hoje eu não faço mais? Eu não olho mais aquele analytics do Instagram. É algo que eu nem olho. Ah, tá. Eu nem olho Aquilo por ali é do medo. inimigo, aquilo ali é do Cara, inimigo. eu nem olho aquilo por medo, mas eu olho aquilo porque aquilo tem a capacidade de que se eu tiver num dia mal, eu olho aquele analytics e se não tiver tão bom quanto deveria estar, ou quão bom quanto as pessoas acham que deve estar, aquilo vai me afetar. É Eu nem verdade. olho aquilo, cara, eu falo assim, Senhor, o projeto é teu. Jesus, ele disse que quando subiria aos céus, atrairia todas as pessoas para ele. Eu carrego Jesus comigo, então o Senhor vai atrair para mim quem precisa da minha mensagem. E, cara, se tornou leve. É o que a gente conversou no começo. Tem que ser leve, irmão. Tem É. que ser leve, porque se for pesado, você vai ficar buscando fórmulas. Nada contra a galera do marketing digital aí que tem umas técnicas e tal. Já Vamos deixar gastei esse dinheiro com esses adendo. cursos, não Já... aprendi nada. Cara, nada contra, não falando deles, mas o maior método, cara, é a unção, irmão. Sabe o que atraía as multidões? Você nunca viu Jesus chamando todo mundo, gritando, vem aqui pro culto, ou o discípulo chama a galera, passa lá, convidando. Você nunca viu Jesus fazendo isso, cara. O fato Verdade. de ele passar, a galera juntava com ele. Por quê? Porque ele carregava o Espírito Santo sem medida e uma unção sobrenatural, cara. Então, hoje, eu busco mais unção do que método, irmão. Hoje eu busco mais unção do que método. Porque não tem método melhor do que a unção. Verdade. Isso aí é um grande ensinamento, é uma grande lição, porque como você bem colocou, né? Começa a ficar leve,
Você não fica carregando um peso dali de, pô, tá crescendo, não tá crescendo e tudo mais. Vou confessar algo para você nesse exato momento. Eu já estava pensando em tirar o YouTube Studio do meu telefone para não ficar vendo o número de visualização e nada disso. E você tocou nesse assunto prontamente, assim que a gente acabar de gravar, eu já vou tirar esse negócio, porque foi bem que você falou. Às vezes, no dia que eu não estou bem, olhar essa situação me deixa pior ainda. E ó, E fica naquela, pô, será que o trabalho não tá legal? Será que eu tenho que fazer isso? Ah, eu vou parar, não vou fazer mais nada. Aí parece que fica aquele sempre processo de recomeço. uhum. Aí vai orar, o Senhor fala que é, você volta, tá feliz, daqui a pouco vê, não é aquilo, pum, arreia de novo. Aí fica naquele. E chega uma hora que cansa. Então, muito obrigado, Glauco, por ter sido boca de Deus nesse momento, para tirar Ah, esse cara. aplicativo que não é de Deus do meu telefone. Essas métricas, cara, você há de convir que foram pessoas que fizeram para falar sobre números, cara. É, As métricas do Instagram, as métricas do YouTube, eles falam de números, cara, mas a palavra não fala de números, a palavra fala de pessoas. Então, se em um mês uma pessoa te seguiu, cara, é uma pessoa, irmão. É um ser humano, velho. É uma e uma vida que alma te vale mais que o seguiu, mundo. mano. Então, essa era o complemento da frase, né? Perdão. Uma alma vale. Não, não, tô zoando, velho. Mas, assim, uma alma, cara, é uma pessoa que resolveu olhar para você e falar: a mensagem que ele carrega é legal, eu gostei, a pessoa te segue por conta disso. Verdade. Então, assim, a gente tem que começar a valorizar, irmão, porque Deus, ele não olha para números, cara. Deus, ele olha para a obediência, ele olha para o coração, ele não vê como o homem vê. Se Deus não vê Exatamente. como o homem vê, velho, se Jesus estivesse no ministério hoje, ele não estava preocupado com métrica, irmão. Se tinha crescimento X, Y, Z, irmão, ele só estava indo. Porque Jesus sabia onde queria chegar. E muitas vezes é o fato de a gente esquecer para onde a gente está indo, é que a gente pensa em parar no meio do caminho, irmão. A palavra fala que a esperança é a âncora da nossa alma, ou seja, a nossa esperança daquilo que nós iremos viver em Deus é o que nos mantém de pé. E, cara, sabe o que que eu não subestimo, assim como eu não subestimo pequenos começos, essa mensagem vai para quem está nos assistindo também. Nunca subestime o que Deus pode fazer de um dia para o outro na sua vida. Nunca subestime, cara. Você hoje pode ter uma perspectiva de crescimento. Mas aí, quando Deus vê que você está preparado, quando Deus vê que é o tempo, é a hora, ele faz assim, ó. E tudo muda de uma hora para outra. E Verdade. você esperou, às vezes, 2, 3, 4, 5 anos por algo que mudou E acontece em do um minuto. nada. Do nada. Só que o do nada já veio sendo construído, né, Sim, cara? sim, sim. Eu estou escrevendo um livro, isso aí fica até como spoiler. Eu não Ó, divulguei ainda. Estou escrevendo um livro que se chama O Eu que Ninguém Vê. Esse maneiro. livro ele conta do fato de quando nós plantamos uma semente, aquilo que Deus coloca na nossa mão, em determinado momento a gente não vê nada. Então Deus ele nos deu algo e disse que vai crescer, vai dar certo, vai frutificar. Só que quando a gente planta, a gente não vê nada. Só que o fato da gente não ver não significa que ela não está crescendo, sabe? E a semente, Uhum. ela não cresce em cima desse sofá, ela não cresce em cima de uma cadeira, ela cresce debaixo do chão quando ela está sendo pressionada de todos os lados, velho. No Aí é anonimato, né? extraído dela no anonimato, ninguém tá vendo, velho. Ela está sendo pressionada de todos os lados. Aí quando ela cria raízes, para quando sair o primeiro fio, pauzinho de pé de pau, irmão, ela já tem raízes. E é a raiz É, que vai fazer com que ela permaneça no momento da tempestade, sabe, cara? verdade. Então, permaneça. Não subestime o tempo de raízes. Crie raízes, né? Isso é algo Crie muito, raízes. muito importante, né? Eu já vi alguns projetos nesses um ano de alguma coisinha que eu tô na questão do podcast. Já vi podcast começar e bombar em 2 meses, tá ali estourando de visualização e simplesmente acabar do nada. Morreu. Quem fazia não tem perspectiva de voltar. Como um rapaz falou uma vez, né? Eu não tinha perspectiva de crescimento, mas cresceu, eu fiquei feliz. Do nada parou de crescer, eu fiquei triste, abandonei e fui fazer outra coisa. Tipo, não teve Que tempo doideira, de né? criar a Sim. raiz ainda e tudo mais, então é, é algo que a gente vai aprendendo, né? Como você falou. Eu tenho uma história na minha vida do meu pai, quando eu era criança. Já contei isso para as pessoas mais próximas algumas vezes. Talvez já tenha contado aqui também, né?
em algum bate-papo, que já foram tantos que eu não sei exatamente o que eu falei em todos eles. Mas que eu era criança, eu pedi uma goiaba pro meu pai. Pai, eu quero aquela goiaba ali agora. E meu pai, a goiaba tá verde, você não vai comer. Eu falei, eu vou comer porque eu quero essa goiaba agora. Ele foi, pegou um plástico, envolveu para não vir bicho, não tirar nem nada. Falou, quando ela estiver grande, você vai comer. E ele falou que eu voltei a brincar e esqueci. Acho que uma semana depois, ele me vem com a goiaba, né? Isso eu falo por ele contar, porque eu era muito pequenininho e não lembro exatamente o que aconteceu. Ele veio com a goiaba para eu comer. Eu falei, toma aqui a goiaba. Ele falou, pai, mas a goiaba é muito grande, eu não consigo comer essa goiaba sozinho. Que goiaba é essa? Eu falei, é aquela mesma verde que você queria comer lá na semana passada, que ela cresceu e agora ela está madura e toma. O que eu pego para mim, Glauco, dessa situação simples, simples demais, coisa do dia a dia, para minha vida, é que eu acredito muito que quando a questão da bênção ela chega na vida da gente, em alguns momentos ela vai ser tão grande, mas tão grande, que não vai ser só para a gente. Ela Sim, automaticamente vai abençoar a vida das pessoas que estão à exatamente. nossa volta. Porque ele falou, eu não consegui comer uma goiaba sozinho, eu precisei dividir com ele e com meu avô no dia, porque era muito grande, ela ficou fora do comum. E eu trago isso para a minha vida como aprendizado. Que uma hora que até para você que nos assiste ou nos ouve nesse momento, calma que se Deus tiver que fazer, ele vai fazer. Mas entenda que quando eu e você somos abençoados, não é só para a gente. Precisa estender para as pessoas que estão à nossa volta, porque Deus não dá nada para um para ele ser uma pessoa egoísta. Pelo contrário, ele sempre nos dá para nos repartir com aquele que precisa, com aquele que está passando a necessidade e cumprir, né? Acho que aí você tem a ideia de mordomia cristã na mente, né? O nosso dinheiro não é nosso, o nosso bem não é nosso, mas é algo que o Senhor nos deu para a Nossa gente vida poder não é nossa. compartilhar. Exatamente. Isso para mim. Eu parto desse princípio, se a minha vida não é minha, cara, o resto é só consequência. Se a minha vida não é minha, tudo que eu tenho também não é meu. É o que você fala, é muito verdade. A gente não é represa para juntar, para acumular, a gente é rio para fluir, né? Exatamente. E Deus, o propósito de Deus, cara, que Deus tem para que nós realizemos, nunca é para o nosso benefício próprio único. É sempre para abençoar outras pessoas, alcançar outras pessoas de alguma forma. A questão é que a multiforme graça de Deus, as pessoas precisam entender e valorizar aquilo que Deus coloca na sua mão e não na do outro. Porque se o outro tem um processo, às vezes ele alcança mais rápido, não significa que você não vai alcançar, não tem nada a ver, não significa que Deus te ama menos, não tem nada a ver. Ah, por que que fulano tá vendo isso e eu não? Então Deus ama mais ele do que eu, isso não tem nada a ver. Tem uma questão de filhos prediletos. Eu não creio que Deus tem filhos prediletos, eu creio que Deus tem filhos que o preferem. Eu creio nisso, que tem Uhum. filhos que preferem mais a Deus. E Já Deus, muda irmão, muito. ele já muda muito, cara. E cara, se Deus ele não, a gente precisa às vezes também deixar de ser egoísta e pensar. A palavra diz que Deus ele sentiu, ele quis moer Jesus quando Jesus estava na cruz, cara. Porque quando ele olhava para Jesus na cruz, ele via tudo aquilo que nos separava dele, irmão. Sim. Então, quando ele olhava para Jesus, ele via tudo aquilo que nos separava e aquilo trazia um sentimento que Deus queria moer Jesus. É tanto que a palavra fala, ele teve prazer em moê-lo porque ele estava destruindo tudo aquilo que nos separava dele. Sim. E quando hoje ele olha para nós, ele não nos vê, ele vê Jesus. Então, se Deus ele não teve, cara, eu vou falar pena, entre aspas, tá? Para ficar bem entendido. Uhum. Se Deus não teve pena de Jesus passar pelo processo, de Jesus ali ser crucificado, e cara, durante toda a eternidade, às vezes a gente não pensa, né? O que Jesus fazia antes de tudo ser criado? O que Jesus fazia com Deus antes do mundo, do universo, sei lá, ser criado? Porque existia uma eternidade. Uhum. O que Jesus fazia? A palavra diz que ele estava com Deus, ele era Deus, então ele era um com o Pai. Então, eternamente ele era um com o Pai, então por um momento ele se desconectou, uma conexão que estava eternamente acontecendo, foi quebrada, e Deus ele não deixou que Jesus fosse poupado do processo, por mais difícil que fosse, porque ele sabia que o destino de glória de Jesus era muito maior do que a dor da jornada que ele iria passar. Então, cara, a gente sempre tem que ter isso em mente, a glória que Deus tem para nossa vida, além de alcançar muitas pessoas,
vai nos fortalecer em Deus, vai nos aproximar de Deus, vai nos fazer depender mais e mais de Deus, e acima de tudo, cara, ele vai ser glorificado. E, irmão, quando você ama a Deus, que você percebe que Deus é glorificado através da sua vida, cara, não tem nada mais que te dá tanto prazer quanto isso, irmão. Saber que Verdade. Deus está sendo glorificado através da tua vida, velho. Tipo, uma pessoa é transformada, uma vida é totalmente mudada por conta daquilo que você carrega, irmão, não tem preço. Verdade. E assim, você falou sobre a questão dali do sacrifício de Cristo, né? Ele se humilha voluntariamente em Voluntariamente, favor irmão. da gente. Tipo assim, não foi, eu vou, pode Ele deixar. se doou, irmão. Aí, cara, Bicho, isso é esquisito. Tipo, a gente não pode ver como Jesus foi assassinado. é, Irmão, ele se doou. tipo assim, eu não mereço Ele se nada e ele fez isso entregou. por mim. Cara, ainda Isso bem, eu é, costumo dizer, ainda bem que Deus mandou. Eu vou falar ainda bem, tá? A gente sempre tem que ter cuidado, né, cara, na internet com o que a gente é fala. Mas complicado. glória a Deus que Deus mandou Jesus, né, cara? Porque nós não conseguiríamos, irmão, passar por Verdade, isso. verdade. Ainda E bem que foi eu, Jesus, irmão. A gente tinha pulado aquela cruz, vazado no meio do caminho, irmão, por gente que a gente nunca conhece, que não merece. Irmão, só Jesus para fazer isso, velho. A eu gente não assim, tem é essa. aquela comparação, né, que geralmente algumas pessoas fazem. Eu já fiz algumas vezes na igreja. Fulano, você daria seu filho para morrer em favor de alguém da sua família? Ah, da família talvez até sim. Então, Talvez. você daria o seu filho para morrer em favor do pior traficante na favela próxima que a gente mora? Claro que não. Falei, então, Deus deu. Pronto, é. Foi lá. Jesus fez, Deus deu. Aí vai lá e Paulo fala: se Deus nos deu Jesus, como ele não nos daria juntamente com ele todas as outras bênçãos, né, cara? Verdade, Cara, Jesus é o suprassumo de todas as bênçãos. Ele é tudo, irmão. Quando a gente entende isso, acabou, cara. A gente para de se preocupar com o que a gente não tem e começa a contemplar aquilo que a gente tem. Porque se a gente tem Cristo, Cristo é tudo, cara. Acabou. verdade. E assim, e entender isso, eu acho que é algo importantíssimo dentro de um processo, né? Porque o processo de santificação, o processo de transformação é algo que não se dá tipo, ah, então entendi, bom, aconteceu agora, eu sou a pessoa que voa, que o rosto as pessoas não podem nem olhar por conta do peso da glória e A tudo mais. glória. Não, é todo um processo, né? Isso eu acho muito interessante porque eu posso falar primeiramente da minha vida. Quando eu olho para mim, eu vejo um monte de coisa que não presta. Eu vejo um Uhum. monte de coisa que não era para acontecer e que às vezes, infelizmente, acontece. E reconheço a necessidade de transformação a cada dia por N motivos. Mas o que eu acho mais incrível é que reconhecer essa necessidade de transformação é entender que eu não me transformo pela força do meu próprio braço, porque eu entendi que eu preciso mudar e eu preciso me Uhum. esforçar. Eu Sim. só sou transformado nele. Eu sou transformado pela atuação dele. Eu sou transformado porque ele está comigo. É igual aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, preocupado com os últimos acontecimentos, mas enquanto o mestre conversava com eles, o seu coração ardia, mas eles não tinham ainda o discernimento, por que isso está acontecendo? Tanto que eles fazem só o comentário logo no final, quando eles conhecem o Cristo, né, verdadeiramente. Uhum. Eu costumo falar até sobre graça, cara. Quando eu falo sobre isso que você está falando, isso para mim é graça. Tem gente que acha que graça é Deus abençoar. Eu vou te explicar para mim, para todo mundo, para a galera, o que, que eu vejo como graça. Cara, a graça não é um ticket que você dá e chega ali, pronto, deixa eu pagar o carro com a graça, deixa eu comprar a casa com a graça. Irmão, a graça, ela te capacita a você fazer algo que você nunca seria capaz de fazer sozinho. É, Você nunca vai conseguir mudar a sua natureza pecaminosa e se tornar santo diante do Senhor. Quando eu falo santo, se torna mudar os meus atos que desagradam ao Senhor. Um exemplo, se eu sou viciado em usar droga, ou se eu sou viciado em fumar, um exemplo, tá? Peguei aqui o que veio à mente. Para que eu consiga me libertar desse pecado que me torna escravo dele, é a graça que age, irmão. É a graça que nos capacita para vencer, a graça que nos capacita para realizar. É uma definição que eu sempre gosto de: a graça não é ausência de esforço, é ausência de mérito. Não significa que você não vai fazer, sim, significa que você vai fazer,
mas que o mérito não é seu. E o mais interessante é isso, porque sozinho você não conseguiria ter o mesmo resultado. Então, a graça ela te capacita para mudar, a graça ela te capacita para você superar aquilo que se coloca contra você. Então, você vai ter que descer na batalha, Gideão, com 300? Vai ter que descer na batalha, irmão. Você vai ter que juntar o pouquinho que você tem e batalhar. Porque Deus ele não daria a vitória para Gideão, irmão, se Gideão tivesse ficado parado. Mas É, Deus já deu a vitória quando Gideão desceu para batalhar. A questão é, tem muita gente querendo vitória, mas não quer descer para batalhar, irmão, porque tem medo de sim, morrer na batalha. Entende? Só que se a gente é guerreiro, velho, a gente tem que entender que a gente tá para matar e para morrer, irmão. Só que a palavra fala que nós já somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então a vitória ela tá garantida. A gente precisa batalhar, cara, a gente precisa vencer e não reduzir Deus apenas àquilo que a gente quer ou aquilo que a gente acha que é bom para nossa vida, irmão. verdade. Assim, a preparação foi da parte de Gideão, mas a vitória já estava certa, mas se ele ficasse, vou lutar. Aí deita, bota lá uma Vou ficar aqui sériezinha de na boa, televisão, faz a pipoca, vai comendo. vai dar O tudo, a Senhor vai vitória à vai minha, chegar. o Senhor vai à minha frente mesmo e vai dando a vitória, então eu vou ficar Não vai parado. não, Não, não irmão. é assim, tem que E a cair gente não para vê dentro. só isso só com Gideão, não. Você quer saber? A gente não vê só isso só com Gideão, a gente vê isso com Davi. Davi, ele diz, hoje mesmo o Senhor me dará a tua cabeça. E primeiro ele fala, depois ele joga a pedra. Primeiro Jesus diz, vem, sai do barco, então Pedro anda sobre as águas. Então, Sim. sempre tem uma palavra primeiro, sempre tem algo que você profetiza sobre a sua vida e você vive debaixo daquilo que você profetizou, velho. Então, se Uhum. você diz, o gigante vai cair e não lança a pedra, irmão, quem vai cair é você, velho. Por quê? Porque você não lançou a pedra, cara. Você não agiu conforme a sua fé. Aquela questão, a gente não é justificado pelas obras, mas as nossas obras, elas mostram como é a nossa fé. Então, Sim, se eu ajo de acordo com aquilo que eu creio, então, mano, eu tô ali, eu tô para batalhar e a vitória uma hora ou outra vai chegar. verdade. Paulo passou por tanta dificuldade, né, cara? Mas na cadeia, irmão, o cara tava louvando e o cara se converteu na cadeia por conta do louvor deles. Então, assim, a gente tem que entender que no mundo passarei por aflições. Deus, ele não enganou ninguém, irmão. Jesus É, não enganou ninguém. tá Você escrito. vai passar por aflição, irmão. Jesus não diz isso só aí, ele também diz: eu não peço que os livre do mundo. Então, assim, a gente vai passar por aflição, irmão. Só que a gente tem que ter o bom ânimo de que a aflição passa. É o momento. A gente Sim. passa, a gente não fica nela para sempre. Não pode passar, não pode ficar, né? Não pode ficar, Tem né, gente que irmão? Tem quer gente que ficar, né? tá. E, cara, isso é muito. Nossa, você startou um negócio aqui, cara, muito legal. Quando a gente vai amadurecendo em fé, Rafael, até o nosso pecado, a forma de conviver com o pecado muda. Você quer que eu te dê um exemplo? Tinha um rapaz lá na igreja que ele era empreendedor, só que sabe aquele cara enrolado, irmão? Que quer aquele jeitinho brasileiro para tudo que vai fazer, enrolado com fornecedor e tal, e não prosperava. A gente Uhum. sabe por quê. O cara foi para a igreja, o cara se converteu, o cara cresceu, o cara aprendeu princípios de prosperidade. O que que aconteceu? O cara começou a prosperar. Aí qual foi antigamente o pecado dele era da honestidade, que ele estava sendo desonesto. Só que ele começou a ser honesto, começou a crescer, começou a prosperar financeiramente. E qual foi o segundo pecado que Deus começou a tratar no coração dele? A avareza. Ele está começando a ser avarento. Então, até os teus pecados, o tipo de pecado vai mudando, cara, conforme você vai crescendo em Deus. Por isso que a gente tem que estar em constante Exatamente. crescimento, constante mudança para Deus ir aperfeiçoando, porque a gente sai de uma coisa e se a gente bobear, irmão, a carne tá lá para fazer a gente cair de novo. Não pode E dar tem mole, gente que não. passa, não pode, irmão, e tem gente que passa às vezes 10, 15, 20 anos no mesmo problema, irmão. Tem alguma coisa errada, velho. É, Porque os problemas, eles não vêm para ficar para sempre não, velho. O deserto sim, passa, sim. um gigante cai, pode vir mais de um, mas não tem que ficar eternamente não, né, mano? Eu entendo essa situação, mal comparando, com uma doença, né? Tem doença que você tem um tratamento específico para curar, mas você também pode Uhum. tomar o remédio paliativo só para resolver a situação naquele momento, né? Tem gente que não quer ser curado da doença, só quer ficar tomando o remedinho para dor de cabeça, o remedinho para isso, o remedinho para aquilo outro, mas o problema continua ali. Não quero fazer o exame e tudo mais. E comparando com essas situações, poxa, eu sei que a raiz do problema é X, mas eu não quero isso. E eu aqui, como eu sou muito assim, Glauber, eu não tenho problema de falar da minha vida para ninguém. Aham.
Segunda-feira eu tive um problema e eu precisei confessar a raiz do problema. Sim. Eu confesso que não foi fácil, porque para mim foi vergonhoso falar o que eu falei. Mas depois daquilo ali, cara, Você parece que eu fica tô, leve, né, irmão? parece que eu tô voando. Eu falei, caraca, eu É, consegui falar o porquê, eu tomei coragem. A consequência, eu não sei como é que vai ser, mas só do fato de já ter tirado esse peso das costas e agora já identifiquei, pum, vamos cuidar, já identifiquei, vou tratar e vamos embora, cai para dentro. Pô, já é uma coisa completamente diferente. Eu acho que isso é o tipo de situação, e fica até para você que está nos assistindo e nos ouvindo como exemplo, que se você identificar a raiz do problema de algumas coisas que está acontecendo na tua vida, cara, queira consertar, queira resolver. Né? O que eu entendi, primeiramente, lance aos pés do Senhor. E se precisar de ajuda de pessoas, de irmãos, de pastores e tudo mais, seja essa humilde para ajuda, receber, né, irmão? né? E, mas vão me criticar, mas vão falar. Pô, problema, cara. O problema é seu, assim como o problema foi meu de ouvir algumas coisas que a gente no momento não quer ouvir. Mas faz parte. Faz Escolhemos parte. errar? Escolhemos errar. Uhum. Vamos consertar? Vamos consertar. E vida que E bola segue. para frente. Eu acho que é assim que é interessante, e essa forma melhor, meu ponto de vista, que funciona. Meu amigo, vai dar 4 horas, como você falou. Não deu para falar das perguntas. Quero te fazer um convite para a gente gravar daqui a um tempo nosso 2.0, nosso segundo bate-papo. Quando o seu livro lançar, que eu espero que seja Aleluia. em breve, a gente já aproveita e já faz também a questão da apresentação, do lançamento do livro. Já fica aqui o meu convite. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de estar conversando contigo, que é uma pessoa que eu conheço através das redes sociais, mas que o Senhor já usou poderosamente para falar comigo, como eu disse anteriormente. E eu encerro essa gravação aqui com um sentimento que eu acho muito bom quando acaba a gravação do Papel na Palavra, que é como se já te conhecesse há muito 10 anos, tempo né? e Massa. bate-papo tranquilo, leve, super descontraído e com a seriedade que o Evangelho nos exige também, né? E para a gente encerrar, deixa aí as suas considerações finais para a galera. Cara, obrigado, satisfação estar aqui com vocês. Eu espero em nome de Jesus que vocês tenham crescido, que vocês não desistam do propósito que Deus colocou no coração de vocês. Nunca se tratou de vocês, mas sempre se tratou de Jesus através de vocês. É, Vocês não têm a responsabilidade de fazer todas as coisas acontecerem. Quem tem é Jesus. A sua responsabilidade é estar disponível. Deus ele te usa na medida da tua disponibilidade. Então, quanto mais disponível você estiver, mais ele vai te usar. Irmão, em nome de Jesus, que o teu trabalho aqui cresça, que frutifique, que você alcance mais pessoas. Parabéns aí pelo trabalho. E vamos marcar sim, cara. Você já tem o contato pessoal, então, dia que você precisar, você marca aí. Agora você não fica mais sem ninguém para gravar. Olha só que legal, hein, cara? Deus é bom, né, Obrigado, irmão? meu amigo. E para a galera aí que nos acompanha até o final, muito obrigado. Né? E aquele recadinho que a gente sempre deixa em todo final de Papinha na Palavra, você é livre para concordar e discordar com tudo aquilo que a gente conversou, com todos os posicionamentos que nós colocamos nesse bate-papo. Vai deixando aí nos comentários, depois a gente responde com calma. E vamos continuar pregando o Evangelho a tempo fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo, galera.